Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal do YouTube. E hoje eu estou num lugar muito especial, que é o Santuário da Grande Mãe, que fica aqui em São Paulo. E eu vim ter um bate-papo, uma conversa com um amigo muito querido, que é o Claudinei Prieto. O Claudinei é escritor, best-seller e sacerdote da Wicca. Ele vai contar pra gente essa história. Deus é mulher? Claudinei, eu queria começar perguntando pra você o que é a Wicca? André, Wicca é o nome alternativo que se dá às práticas da bruxaria moderna. A bruxaria, até 1951, era uma religião proibida por lei na Inglaterra. E em 1951, a última das leis que existia contra a bruxaria caiu, e os bruxos então viram uma possibilidade deles novamente saírem do armário das vassouras, como a gente chama, Muito né? boa essa definição. E declararem que a antiga religião dos povos da Europa, dos povos europeus, não havia acabado, não havia sido exterminada com os processos de Inquisição, e que essa religião tinha se mantido viva através de pequenos grupos, chamados de covens, ou então em tradições familiares, né, dentro das famílias que praticavam essa espiritualidade. E então um homem chamado Gerald Gardner saiu, falou: olha gente, essa religião que vocês achavam que tinha morrido é de fato uma religião, mas não morreu, ela continua sendo praticada, só que hoje a gente prefere não chamar de witchcraft, a gente prefere não chamar de bruxaria por causa da conotação negativa que esse nome carrega. Que ela foi sofrendo que ao ela, longo do tempo. que ela sofreu ao longo do tempo. E usamos um novo nome que tem a mesma raiz da palavra witchcraft, que é Wicca, né? A palavra Wicca, ela vem do inglês arcaico wic, que se lia como witch, que deu origem à palavra witch em inglês, que é bruxa, mas que vem do inglês arcaico, que significa girar, dobrar, moldar as energias da natureza ao nosso próprio favor. Então, a Wicca é o reavivamento dessa antiga espiritualidade dos povos antigos da Europa, né, para a modernidade. Uma coisa que me chamou a atenção já nessa sua primeira resposta é você dizer que um homem anunciou que a Wicca não tinha acabado, né? Trocando em miúdos é isso, né? Isso. E criou-se também uma ideia errônea de que só as mulheres são bruxas. Então, os homens também podem ser bruxos. Os homens também são bruxos, né? Em inglês, até realmente o movimento da bruxaria se tornar um movimento consistente e de representatividade, não se utilizava a palavra witch para significar bruxo, homem, né? Em inglês algumas palavras não têm gênero, então você tem palavras que podem significar masculino e feminino, mas o witch era uma dessas poucas palavras que era dividida por gênero e significava somente a mulher, a bruxa. O homem, ele era chamado de sorcerer, de wizard, de outros nomes que de verdade não expressam, né, na sua totalidade o que significa ser parte dessa espiritualidade, dessa religião. Conforme o movimento ele foi ganhando força, os homens foram assumindo para si esse nome, né? E hoje você vê a terminologia witch, né, sendo utilizada tanto para homens quanto para mulheres. E você falou uma coisa engraçada, que ficou nesse imaginário que só tem bruxas, né? Realmente as mulheres elas foram mais perseguidas no período da Inquisição, porque se a gente olhar por um ponto de vista histórico, quando a Igreja Católica chegou na Europa, ela se depara com o paganismo europeu, com as práticas da bruxaria, e essas práticas são centradas no poder da fertilidade da mulher, já que só a mulher tem o dom de gerar, de dar a vida, e as mulheres elas eram as grandes sacerdotisas, né? Elas eram as principais figuras religiosas. Então, como a Igreja Católica chega e se depara com isso, ela precisa perverter a figura da mulher, dar ênfase à figura masculina, para tirar o poder dessas sacerdotisas, uma vez que, se você tem poder religioso, você tem poder político. Né? E aí que dá-se o início do patriarcado. Exatamente, aí começa... Quer dizer, na realidade, se a gente pensar em termos de patriarcado, na história da humanidade, ele não acontece com a Inquisição em si, ele acontece quando as tribos elas se tornam conquistadoras e guerreiras, né? Se a gente olhar no período lá na pré-história, no Neolítico, no Paleolítico, a gente vai ver que, primeiro, a mulher ela era sagrada, a mulher ela era grande sacerdotisa.
a mulher ela tinha o dom de gerar, de dar a vida, ela era mágica, né? Naquela época, o sangue estava diretamente associado à morte. Se eu fosse caçar e tivesse, de repente, algum ferimento, voltasse para a tribo, ia sangrar até morrer, não tinha antibiótico, né? Tá. No entanto, a mulher sangrava todos os meses, continuava viva, Uhum. né? E quando ela parava de sangrar, a barriga dela começava a crescer, parecia uma lua crescendo, e depois de algum tempo, ela se isolava, ia para algum lugar e saía daquele lugar com um serzinho parecido com a gente, só que em miniatura. Quer dizer, essa mulher, esse ser, ele é mágico, né? Quando a sociedade ela deixa de ser uma sociedade nômade e os homens eles se tornam caçadores de verdade ou saem para guerrear, para conquistar novos territórios, né? As sociedades elas se tornam sociedades de fixação. Eles percebem que quando os homens saíam para a guerra e ficavam um tempo muito longo fora da tribo, as mulheres não engravidavam. E aí eles começam a perceber que existe uma participação do masculino no processo da criação. Da fecundidade e da criação. Né? E aí então as tribos se tornam patriarcais. Primeiro são sociedades de parceria e com o passar do tempo e da história, realmente elas se tornam patriarcais até por causa da força, da virilidade do homem, que biologicamente ele é mais forte, né? E em alguns aspectos até mais resistente do que a mulher, em termos físico. Então, depois essas tribos se tornam patriarcais e a figura da deusa ela é subjugada e tem o seu ápice mesmo, o processo da morte, da sacralidade do feminino com a Inquisição. Você sabe que, na verdade, eu sempre penso aqui no canal de fazer um espaço muito democrático. Você me conhece já há alguns anos, eu o conheço há alguns anos e a gente sabe da nossa amizade, das nossas conversas sempre muito produtivas. O que eu imagino é que a igreja, com todo o processo que ela fez de Inquisição, ela quis reforçar o patriarcado. Acho que é isso que eu queria te dizer. Não, com certeza. Porque a gente sabe que historicamente essa questão do feminino e do masculino é uma briga eterna. É uma briga eterna. E aí por isso que eu quis te chamar hoje para conversar com a gente, porque dentro da Wicca, o mundo, tudo que existe, o universo, não foi criado por um deus masculino. Então, a Wicca e várias religiões do paganismo, né, acreditam que o universo foi criado por uma deusa. Exato. Então, a pergunta do nosso vídeo, Deus é mulher? Sem dúvida nenhuma. Para mim né, tem sido durante muito tempo. É muito engraçado, porque quando nós somos jovens, estamos permeados pelo ambiente cristão e do patriarcado, a gente não consegue conceber uma figura criadora como feminina. Para algumas pessoas nem passa pela cabeça delas que Deus pode ser mulher. Aliás, para muita gente, esse nosso vídeo é uma heresia, né? Exatamente. É uma grande heresia. A gente vai ser expulso. Né? Do paraíso. Do paraíso. Não vamos ascender ao paraíso. Mas, antes de você continuar, a gente sabe que vocês também acreditam na força do masculino, como você falou, e existem os deuses. Sim, também. sim. O deus, a figura do masculino, é co-criadora, né? Ele mantém a criação da deusa, assim como os homens faziam na antiguidade. Para mim, e dentro da minha crença, da minha espiritualidade, sim, Deus é feminino, Deus é mulher, é uma deusa. Uma deusa. Na realidade. Aliás, nós estamos gravando hoje com Claudinei aqui no Santuário da Grande Mãe. Da Grande Mãe. Que fica em São Paulo e daqui a pouquinho eu vou passar todos os... Um dos poucos espaços dedicados ao feminino, Inclusive, quero te parabenizar, porque eu ainda não conhecia, mas é um espaço lindo que te convida o tempo todo a refletir sobre essa espiritualidade da deusa. E eu acho que é um dos únicos, se não o único santuário em São Paulo. É um santuário aberto para o público, né? Porque o Santuário da Grande Mãe ele é aberto de quinta a domingo, da 1 até as 20 horas, para as pessoas virem, acenderem a sua vela, fazerem a sua contemplação, sentar, meditar, né? É um espaço aberto para o público, não é um espaço esotérico, né? E é um espaço gratuito. Isso. E onde tem muitas atividades aqui para as pessoas se interarem com a espiritualidade, com o culto da Grande Mãe. E se conectarem com a deusa, né? Porque o mundo, André, ele tem ficado, né, órfão durante muito tempo da figura da deusa. Você estava me perguntando, Deus é mulher? Deus é mulher não só para mim, mas para muitas pessoas ao redor do mundo e para as pessoas do passado histórico, né? Porque você imagina,
em um tempo em que as relações sexuais elas não estavam associadas com a gravidez, porque se você tem uma relação sexual com uma pessoa hoje, as manifestações no corpo daquela mulher só vão aparecer depois de 3 ou 4 meses, quer dizer, para você lembrar, conectar os fatos, era muito difícil. Os homens eles acreditavam realmente que as mulheres elas eram seres mágicos e tinham o dom de se autofecundar, né? Em algumas culturas, a mulher ela era fertilizada, acreditava-se, pela luz da lua penetrando na sua barriga, porque depois a barriga faz exatamente o mesmo formato da lua, né? E a Wicca ela é muito poética na sua maneira de entender quem é essa deusa. Inclusive através dos mitos, né? Exatamente. Que é uma forma arquetípica, incrível, que está no inconsciente de todos nós, na nossa alma, né? Exatamente, que despertam memórias profundas, né? Sim. Quando nós escutamos esses mitos. E no mito da criação, a Wicca ela não tem um mito que seja aceito por todas as pessoas e por todas as linhas, mas ela tem uma ideia do que tem sido, do que foi essa criação. E na nossa mitologia, a gente acredita que em um momento a deusa ela estava dormente no espaço curvo do universo, né? Então ela desperta desse sono profundo e quando ela olha para baixo nesse espaço curvo, que é como se fosse um espelho negro, ela vê a figura dela refletida nesse espelho negro que é o espaço curvo do universo e ela acha aquilo lindo. Então ela começa a fazer amor com ela mesma e através desse ato de amor ela entra em êxtase e quando ela entra em êxtase ela canta, ela dança. Então, e todas as coisas saem de dentro dela. Isso que eu ia te falar, que uma vez você já tinha me dito que o universo foi concebido numa dança sagrada da deusa. Exatamente. Nesse momento da criação, né? E o que é esse canto? É o som do próprio universo, né? O que é a dança? É o movimento dos planetas, é o movimento do universo. Enquanto a deusa canta e ela dança, tudo que existe se move. Nesse momento de êxtase, sai de dentro dela tudo que existe. Saem os planetas, saem os elementos, saem os seres humanos e sai aquele que ela escolheu para proteger a sua criação, que é o Deus. Tá. Tem um nome esse Deus? Não, ele tem uma figura, ele é um Deus com chifres na sua cabeça. Tá. E a Isso gente também tem uma representação simbólica. Muito importante. Ele é chamado de Deus cornífero, Deus chifrudo, Deus astado, Deus de chifres, né? E aparece em diversas culturas, a gente vê esses seres com chifres. Na cultura celta tem uma relação mais profunda com a Wicca, nós temos a figura de Cernunnos, né? E ele tem chifres na cabeça, não é porque ele é o diabo, né? Mas porque ele é o deus da fauna, da flora, da criação da deusa. Ele é o deus dos animais. O chifre teria uma correlação fálica também ou não? Tem uma correlação fálica, né? Os animais mais viris, mais fortes, eles têm chifres na sua cabeça. E a gente vai ver, de acordo com as diferentes culturas, diferentes representações desse deus. Então, você tem culturas em que os animais de chifres que mais abundavam eram os cervos, por exemplo. Então, naquela cultura, o deus de chifres ele vai aparecer com chifres de veado. Em outras culturas é o boi, em outras culturas é antílope. Enfim, em cada cultura você vai ver representações diferentes, mas essa figura masculina, ela sempre aparece com chifres na cabeça, e aí dá pra gente fazer um paralelo histórico, porque os homens, quando eles saíam para caçar, eles retornavam para a tribo com o animal e eles tiravam, arrancavam aqueles chifres do animal, colocavam sobre as suas cabeças e começavam a dançar em honra ao espírito daquele animal que tinha morrido e queria alimentar toda a tribo. Naquela época a gente não tinha esse conceito de separação de nós com a natureza. A natureza é sagrada, né? Você dança, você canta para honrar aquela comida que você vai ingerir e muito provavelmente... Tinha um respeito, né? Profundo, né? Respeito de integração. Profundo, que a gente não tem mais, né? E muito provavelmente a figura do Deus vem dessas danças. Mas agora, você falando dessa figura mítica do Deus que vai se representando de forma até arquetípica, sagrada, em todas as culturas, né? Eu percebo aqui no santuário, percebi desde a hora que eu entrei, que existem muitas deusas de diversas culturas. E aí eu queria que você explicasse pra gente. São faces da mesma deusa? São faces da Grande Mãe, porque a nossa religião acredita que todas as manifestações do feminino
das diferentes culturas do mundo, todas as deusas são manifestações desse princípio feminino sagrado que é a deusa. Então, é como se essa deusa fosse um grande diamante com várias facetas. Cada uma dessas facetas, dessa grande joia que é a deusa de uma determinada cultura. Então, Afrodite é a deusa, Ísis é a deusa, Inanna, Atena é a deusa, é a maneira como a deusa se expressou naquela cultura. Todas as deusas são a deusa. Eu tenho uma pergunta que eu acho que pode ser um pouquinho polêmica. Vamos lá. Mas eu queria muito a sua sinceridade como sacerdote da Wicca. Quando você fala dessas faces da deusa, a gente sabe que o Brasil, um país que na sua maioria é católico, a figura de Maria, né, que é essa mãe que foi instituída pelo catolicismo, ela é uma face da deusa? Ela é uma face da deusa, mas ela não é a deusa na sua plenitude. Tá. Se você olhar as figuras de Maria, em todas as representações, ela está sempre chorosa, entristecida, lastimando, sofrida, porque é a deusa em um lugar onde ela não pertence. Tá. Então, é a figura da deusa? É, mas que a Igreja Católica acorrentou e utilizou para converter as pessoas. Porque nós sabemos que, se você olhar até na Bíblia, né, você vai ver lá na carta de Paulo aos Coríntios que ele chega em uma cidade chamada Éfeso e ele tinha conseguido exterminar os cultos pagãos em todos os lugares, mas nesta cidade que cultuava Diana, ele foi expulso. Porque a única força que a Igreja Católica ela não conseguiu realmente exterminar, quer dizer, conseguiu, mas demorou, foi a última, é a figura da deusa. E eles precisaram aceitar a sacralidade de Maria como um ser divino e intermediário, porque não era, ela só era aquela que tinha concebido e que tinha portado esse ser divino. Eles tiveram que aceitar essa divindade como uma maneira dos pagãos se identificarem com uma figura feminina e serem convertidos. Agora, Claudinei, se você pudesse definir o que é cultuar a Grande Mãe, a deusa? É estar em unidade com toda a vida e com o universo. Como eu falei, o ser humano durante muito tempo ele esteve apartado da figura da deusa, né? Inclusive, a gente vê na nossa sociedade, uma sociedade apática, a gente vê a apatia, e se a gente olhar, a origem da palavra vem de apa, que é dividir, teia, que é a deusa. A apatia é a falta da deusa no mundo. Então, será que é por isso que tantas pessoas têm falado de empatia? Pode ser. Que é uma palavra que está maneira voltando. De trazê-la, né? De trazê-la para o mundo. Então, e é uma coisa que está acontecendo meio que em conjunto com a retomada, né, e o crescimento do culto à deusa, essa história da empatia. Mas o mundo ele está apático porque ele sente a falta da deusa. Então, para nós, cultuar a deusa é primordial para a gente restabelecer o equilíbrio em nós e o equilíbrio do planeta, do mundo, buscar a cura que a gente tanto precisa na gente, mas também a fonte da cura para esse planeta que está muito doente. Porque quem é a deusa para a gente? A deusa não é um ser que está lá em cima, não é um ser transcendente. Olhando de lá de fora. Eu vou fazer isso, se você não fizer isso, você vai pagar ali. Não, a deusa não é isso. Para nós, a deusa é a força que conspira para a criação. Tudo o que existe é a deusa. O ar, a água, o fogo, a terra são manifestações da vida da deusa. Né? Tudo aquilo que cresce na natureza é como se fossem os cabelos da deusa. Olha a grama que a gente corta e volta a crescer como o nosso cabelo. O planeta tem água doce, tem água salgada, como nós, no nosso corpo. Então isso é a vida da deusa. A diferença da Wicca para as outras religiões é que nós podemos tocar os nossos deuses. Porque eles estão dentro da gente o dentro tempo todo. Fora, né? Sim. Dentro e Mas fora. É um movimento que vem de dentro para fora e não só de fora para dentro. E nós somos deuses, né? Outro dia na internet as pessoas estavam falando assim: nossa, quem são os deuses? Nós somos deuses caminhando sobre a terra. Nós somos filhos das forças criadoras e divinas. Se nós somos filhos, nós somos divinos também. Então, cultuar a deusa é reacender essa divindade interna que a gente tem, né?
e fazer essa divindade brilhar e perceber que nós também somos divinos. Principalmente nos dias de hoje, num mundo com tanta falta de tolerância, falta de respeito, de compaixão, de empatia e de amor, né? É verdade. Para a gente finalizar, Claudinei, eu queria que você também falasse um pouquinho o que pode mudar na vida de uma pessoa a partir do momento que ela se decide a olhar o mundo através da Wicca, se iniciar ou não, mas ter a Wicca como uma filosofia e uma prática religiosa. Eu acho que dá pra gente fazer um paralelo muito parecido com uma pessoa que cresceu a vida inteira achando que não tinha mãe, né? Quando ele descobre que sim, ele tem uma mãe e é uma ligação inquebrantável, a maneira dele perceber o mundo muda. As responsabilidades dele mudam. A partir daquele momento, ele assume responsabilidade por algo que ele desconhecia, né? Conosco é a mesma coisa. Quando nós descobrimos a deusa, quando nós entramos na Wicca e descobrimos que essa divindade sempre esteve aí como uma mãe que esteve afastada da gente durante muito tempo, porque alguém ocultou, porque alguém escondeu, né? A gente quer cada vez mais estar próximo dessa divindade e cada vez mais preservar, cuidar dessa divindade, que é esse planeta. Então, num mundo que, como você mesmo estava falando, onde a gente vê todos os dias desastres, onde nós vemos todos os dias violência, onde nós vemos todos os dias, né, as pessoas usurpando com as forças da natureza, do nosso meio ambiente, destruindo esse planeta, é importantíssimo que as pessoas desenvolvam a consciência da deusa para que nós nos tornemos esses preservadores. Que é uma consciência de amor e de compaixão, né? De amor, de compaixão, de preservação, né? E de cuidado que a gente tem com o planeta e com as pessoas, porque somos todos irmãos, né? Claudinei, eu espero profundamente que quem estiver assistindo esse vídeo se sinta tocado, e tenho certeza que sentirão tocados, porque realmente você me surpreende sempre, né? Isso não é não quero fazer um elogio superficial, não. Eu admiro a sua inteligência, admiro a sua competência como ser humano, seu caráter, sua integridade. E eu espero que você tenha vida longa com os seus projetos, que você está deixando um legado incrível. E deixar o convite em aberto aqui para todo mundo que esteja nos assistindo, de que o templo, esse santuário da Grande Mãe, fica do ladinho aqui do metrô Ana Rosa, na Conselheiro Rodrigues Alves, número 96. Fica aberto de quinta a domingo, de quinta a domingo, das 13... Das 13 até as 20 horas. Até as 20 horas. Tem algum site que as pessoas possam entrar em contato, Cláudio? Tem sim, santuariodagrandeMãe.com.br. E queria dizer que a recíproca de tudo que você falou é mais que verdadeira. Você sabe disso, você é um amigo querido e uma pessoa que eu admiro muitíssimo. A sua garra, o seu pioneirismo, né? A sua maneira de encarar a espiritualidade, dar uma nova cara para a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade está cheia de gente careta, né? Eu me acho super careta. Nada, menino, Você já tá... muito pelo contrário, você dá uma cara nova, né? Quantas e quantas vezes você não desbravou o novo levando o tarô para a televisão, Sim. levando mensagens para a televisão, e o mundo está precisando disso. Então o mundo precisa de mais Andrés. E mais Claudinês. Mais de nós. E quem de nós unidos e juntos. Sempre. E para você que quer acompanhar o Claudinei nas redes sociais, no Instagram é @Claudinei com Y, Prieto. E tem também o seu Facebook. Claudinei Prieto também. Que você pode adicioná-lo. Também tem o site da mysticfair.com.br. Isso. O Claudinei também promove já 10 anos, Claudinei? 10 anos, estamos completando esse ano, 10 anos. 10 anos completando as duas edições, a edição do Rio, que acontece agora em maio, dias... 4 e 5 de maio 4 aqui e em São 5 Paulo. de maio, estarei lá, mas é que eu não sou bom pra gente. Não. E depois aqui em São Paulo que você também vai Isso, em dezembro, que é? Na realidade é 30 de novembro a 1º de dezembro. Tá bom. Porque o primeiro final de semana de dezembro é dia 1º. E qual é o site do Mystic Fair? mysticfair.com.br.
ou feiramística.com.br leva para lá. Se não deu tempo de você anotar todos esses contatos que a gente passou, clica aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, clica no sininho, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. Assim o nosso canal ganha mais força e a gente espalha cada vez mais sementes do bem. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, Claudinei, gratidão. André, obrigado. Espero você mais vezes, hein? Só chamar que eu venho.